Mosquito. Nenhum outro inseto causou mais mortes humanas ao longo da história do que ele. O mosquito em si não é venenoso, o perigo está no que ele carrega. Ao picar uma pessoa infectada e depois picar outra, ele transfere parasitas e vírus que o sistema imunológico humano muitas vezes não consegue combater sozinho. A malária, transmitida por mosquitos do gênero Anopheles, ainda mata centenas de milhares de pessoas por ano, a maioria em regiões tropicais da África. Já o Aedes aegypti é responsável pela dengue, pela febre amarela, pelo vírus Zika e pela chikungunya. O que torna o mosquito tão difícil de controlar é a sua capacidade de se reproduzir em qualquer acúmulo de água parada, mesmo que seja pequeno como uma tampa de garrafa. Formiga de fogo. Originária da América do Sul, essa espécie se espalhou por grande parte do mundo nos últimos 100 anos, principalmente por meio do transporte de cargas. Ela constrói ninhos no solo que podem abrigar centenas de milhares de indivíduos. E quando perturbada, a colônia inteira reage com agressividade imediata. A picada provoca uma sensação intensa de queimação, daí o nome, e pode causar pústulas na pele, que demoram dias para desaparecer. Em pessoas com alergia, uma única picada pode desencadear uma reação anafilática grave. Nos Estados Unidos, onde foi introduzida acidentalmente na década de 1930, a formiga de fogo causa bilhões de dólares em prejuízos agrícolas e veterinários todo ano. Vespa asiática gigante. Conhecida popularmente como vespa assassina em alguns países, ela é nativa de florestas e montanhas da Ásia Oriental. Com até 5 centímetros de comprimento, é a maior vespa do mundo. O seu ferrão é longo o suficiente para penetrar a maioria dos equipamentos de proteção usados por apicultores comuns. E o veneno que injeta é potente o suficiente para causar danos renais se a quantidade for grande. Uma única picada raramente mata um adulto saudável, mas ataques em grupo são extremamente perigosos. Além da ameaça aos humanos, essa vespa representa um sério risco ecológico fora de sua região de origem, pois ataca colmeias de abelhas com uma eficiência devastadora. Barbeiro. O nome popular soa quase inofensivo, mas o barbeiro é um dos insetos mais silenciosamente perigosos da América Latina. Ele pica geralmente à noite, muitas vezes perto do rosto da vítima enquanto ela dorme, e durante a picada deposita fezes contaminadas com o parasita Trypanosoma cruzi. Quando a pessoa coça o local e leva as fezes até os olhos ou a boca, o parasita entra na corrente sanguínea e instala a doença de Chagas. Essa doença pode permanecer silenciosa por anos ou décadas antes de afetar o coração e o sistema digestivo de forma severa. Estima-se que milhões de pessoas na América do Sul e Central vivam com a infecção sem saber. Abelha africana. Também chamada de abelha africanizada, ela é resultado de um cruzamento acidental entre abelhas africanas e europeias, ocorrido no Brasil na década de 1950, durante uma experiência científica. O que diferencia essa abelha das variedades comuns não é a potência do seu ferrão. Ele é praticamente igual, mas sim o comportamento. Ela é muito mais territorial, reage a perturbações com muito mais rapidez e mobiliza um número muito maior de indivíduos para defender o ninho. Um enxame africanizado pode perseguir uma ameaça por centenas de metros. O perigo real está na quantidade de ferroadas que uma vítima pode receber em poucos segundos, o que pode ser fatal mesmo para pessoas sem alergia. Pulga. Pequena demais para ser vista com facilidade, a pulga é um inseto sem asas que se alimenta do sangue de mamíferos e aves. A sua capacidade de saltar é desproporcional ao tamanho do corpo. Ela pode pular até 100 vezes a sua própria altura. Ao longo da história, o papel da pulga foi devastador. Foi ela a responsável por transmitir a bactéria Yersinia pestis, causadora da peste negra, que matou entre 1/3 e metade da população europeia no século XIV. Hoje esse risco está amplamente controlado, mas a pulga ainda transmite outras doenças e parasitas, incluindo tênias. Em animais domésticos, infestações severas podem causar anemia, especialmente em filhotes. Piolho de corpo. Diferente do piolho comum de cabeça,
Essa variante vive nas roupas e visita a pele apenas para se alimentar. Ela prospera em condições de higiene precária e superlotação, o que historicamente a tornou uma presença constante em guerras, campos de refugiados e prisões. O piolho de corpo é transmissor de doenças bacterianas sérias, incluindo o tifo epidêmico, a febre das trincheiras e a febre recorrente. O tifo, em particular, matou mais soldados em algumas guerras do que os combates em si. Hoje esses surtos estão concentrados em populações em situação de vulnerabilidade extrema, mas a capacidade desse inseto de se disseminar rapidamente em ambientes confinados continua sendo uma preocupação real para autoridades de saúde pública. Mariposa processional. A lagarta dessa mariposa, comum na Europa e em partes da Ásia, é coberta por milhões de pelos microscópicos que se soltam com facilidade e carregam uma substância urticante. O contato com esses pelos causa irritação intensa na pele, nos olhos e nas vias respiratórias. Em animais domésticos, especialmente cães, o contato com a língua pode provocar necrose severa e até a perda parcial do órgão. As lagartas se deslocam em fila indiana, daí o nome processional, e formam colunas visíveis nas árvores onde vivem. O período de risco vai do inverno ao início da primavera, quando elas descem ao solo antes de se transformarem em adultos. Besouro de bombardeiro. Esse inseto tem um dos mecanismos de defesa mais incomuns do reino animal. Quando ameaçado, ele dispara do abdômen uma mistura de substâncias químicas que reage ao entrar em contato com o ar, produzindo um jato fervente a cerca de 100 graus Celsius. O jato é acompanhado de um estalo audível e pode ser direcionado com precisão para a ameaça. Para predadores como sapos e aranhas, o efeito é imediato e doloroso. Para humanos, o contato direto com o jato pode causar queimaduras na pele e nos olhos. Existem centenas de espécies desse besouro espalhadas por vários continentes, e todas compartilham essa capacidade de defesa química explosiva. Lesma de fogo. Apesar do nome, ela não é tecnicamente um inseto. É uma larva de mariposa encontrada principalmente no Brasil e em outros países da América do Sul. O corpo é coberto por espinhos ocos que, ao menor contato, injetam veneno na pele. A dor é imediata e intensa e pode vir acompanhada de inchaço, náuseas e, em casos mais sérios, alterações na coagulação do sangue. Ela costuma ficar escondida em folhas e troncos, o que torna o contato acidental bastante comum em áreas rurais e de mata. No Brasil, é uma das principais causas de acidentes com lagartas registrados em serviços de saúde, especialmente no sul e no sudeste do país.